Podemos? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja aqui nesse momento, seja derramado sobre todos nós. Que possamos ser gratos. Possamos ser gratos por esse momento, né? Por termos chegado até aqui. Que a gente sabe que diante de um dia difícil, né? Ou não tão difícil, mas os obstáculos vão aparecendo às vezes para que a gente não busque, né? Não busque a fé, não busque a melhora espiritual, não busque estar aqui na casa da irmã Dulce ou em outro templo, né, religioso. Mas quando queremos, só Deus nos para, né? Quando queremos, a gente sabe que somos ajudados, somos auxiliados. E todos nós que aqui estamos hoje fomos auxiliados e aqui estamos. Então, eu estou muito feliz, né, em vê-los todos reunidos aqui, estarmos aqui reunidos. E, assim sendo, só temos motivos de agradecer. Então, que a nossa querida irmã Dulce esteja presente, nos amparando, nos auxiliando, ouvindo as nossas preces e levando ao alto, né, ao nosso querido Pai amado Deus. E que o nosso irmão maior, Jesus Cristo, esteja nos ouvindo também no dia de hoje, para nos dar força, reforçar as nossas orações e as nossas vontades, aquelas vontades que é a vontade de Deus também. Então, meus irmãos, vamos começar a nossa reunião pública pedindo que os nossos mentores nos auxiliem, estejam em intercâmbio com cada um de nós, os nossos anjos, né? Os nossos mentores, aquela equipe espiritual que se designou a estar aqui conosco hoje. Que eles todos possam ser muito abençoados por Deus. E que possamos ter uma noite maravilhosa. Então, que assim seja, graças a Deus. E o exórdio de hoje vai ser feito do livro Jesus no Teu Dia a Dia, escrito por Agnaldo Paviano, pelo Espírito José de Moraes. E o exórdio de hoje, ele nos chama a atenção para as nossas prioridades, né? É um puxãozinho de orelha para todos nós e uma reflexão muito importante. Prioridades. Por que não se vincula a uma instituição de caridade a fim de que possa crescer espiritualmente através do trabalho voluntário? É uma pergunta. Falta tempo? Não justifica. Muito serviço? Não justifica. Dificuldade financeira? Não se justifica. Problema familiar? Também não se justifica. Em verdade, tudo é questão de prioridade. Priorizamos aquilo que nos interessa de imediato. E nessa priorização de nossos valores, as coisas espirituais quase sempre vêm em segundo plano. Dentro dessa realidade, entre o trabalho que enobrece e o descanso, priorizamos o descanso. Entre a doação gratuita e o trabalho remunerado, priorizamos o ganho material. Entre esforçar-se para adquirir virtudes e deixar para depois. Entre esforçar-se para adquirir virtudes e deixar para depois, porque é difícil, deixamos para depois. Você já notou que quase tudo que você considera prioridade é finito e o que deixa em plano secundário é eterno? Se não vai fazer o bem, é um direito seu. Porém, é aconselhável que não dê desculpas. Apenas diga a verdade. Não faço porque não é prioridade em meus propósitos de vida. E claro, aguarde as consequências. Então, assim, o exórdio de hoje é autoexplicativo, né? Eu creio que é de muito fácil entendimento. Então, eu pergunto, todos nós compreendemos o exórdio de hoje? Entendemos o exórdio de hoje? Então, que a gente possa passar a priorizar aquilo que vai ser eterno para os nossos espíritos, e não aquilo que é finito, né? Como
nosso querido irmão espiritual nos fala aqui, que a gente comece a priorizar aquilo que realmente, verdadeiramente nos importa. Então, sendo assim, meus irmãos, com essa reflexão que para mim vai ficar escrito no meu espírito, no meu pensamento, passamos para a palestra de hoje, que vai ser proferida pela nossa irmã Marta. Então, que a gente possa vibrar boas energias para que ela tenha muito discernimento nesse exato momento. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Boa noite a todos. Jesus continue nos amparando. Vamos iguais nossos irmãos. Vamos colocar nossos celulares para vibrar apenas, tá certo? Para que nós possamos manter aquela corrente necessária para o bom andamento da reunião de hoje. Então, hoje é a última sexta-feira do ano. É uma noite muito importante e vamos agradecer aos nossos benfeitores, nossos amigos de luz, a nosso Senhor Jesus Cristo, por termos chegado até aqui, termos ultrapassado essa semana, que deve ter sido muito difícil para muitas pessoas. Hoje o tema vem do capítulo 22 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem do itens 1 a 5, não separei do que Deus juntou. E o subtítulo é Indissolubilidade do Casamento. Indissolubilidade quer dizer não pode ser desfeito, não pode ser dissolvido. Então eu vou pedir para a nossa irmã ler aqui a passagem bíblica, para nós começarmos a dissertar o tema da noite. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separem, pois o homem o que Deus juntou. Porque então retrucaram eles. Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu desperdiceis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa a outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 3 ao 9. Antes de iniciarmos, eu vou pedir licença a vocês para fazer citações dos livros da codificação, para que nós comecemos a nos familiarizar, tá certo? Está dando para ouvir aí atrás? Como nós já sabemos que nas igrejas, né, tanto católica como evangélica, as pessoas geralmente vão com a sua Bíblia e quando há citações elas vão e abrem e leem. Para poder entender melhor, eu pergunto, vocês sabem quais são as obras básicas da doutrina dos Espíritos? Podem citar nenhum livro?
Qual é, Duda, o que você está lendo? É isso mesmo. Meus irmãos, a codificação é feita por 5 livros. O Pentateuco Espírita, né? E foram escritos por Allan Kardec com a ajuda dos espíritos superiores. E eles são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Né? Nesses 5 livros está contido toda a doutrina espírita. Os livros que vêm depois são o complemento dessa vasta, né, desse vasto conhecimento que contém todos os livros, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira e assim vai, são muitos. Né, porque o próprio Allan Kardec disse que depois da codificação viriam os complementares, mas a base é a codificação. Então, para a gente compreender o Espiritismo, a gente começa e tem como a nossa Bíblia, né, também, lógico, é o nosso alicerce, esses 5 livros. Então, é muito importante para quem quer entender melhor a doutrina, ter esses livros e estudá-los. Sabendo todos que nós temos também aqui o estudo, certo? Se quiserem nos acompanhar nos estudos para o próximo ano, é só vir. Então, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, publicado por Allan Kardec, ele é um livro de perguntas e respostas, onde Kardec fazia as perguntas aos espíritos superiores e eles respondiam. E aí, numa dessas respostas, os espíritos nos dizem que antes de reencarnarmos, nós escolhemos as nossas provas. Certo? Então, nós estamos falando sobre a indissolubilidade do casamento. Então, antes de nós reencarnarmos, nós escolhemos as nossas provas. Então, nós escolhemos a família onde vamos reencarnar. Isso já tira uma grande dúvida. Muitas vezes, quando nós passamos por tribulações, quem é que nos castiga? E nós dizemos, eu estou sendo castigado. Eu estou sendo castigada por Deus. Eu não sei o que foi que eu fiz. Estou sendo castigado. Mas, quando nós temos o conhecimento, através dos próprios espíritos superiores, quando eles dizem que nós escolhemos as provas pelas quais vamos passar, então Deus não tem nada a ver com isso. Deus permite muitas coisas para que nós possamos evoluir e aprender. É verdade? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem uma passagem que tem o título de Honra teu pai e tua mãe. É onde é esclarecido que nós temos 2 tipos de família. Certo? É aquela passagem, eu não sei se vocês conhecem, é uma passagem onde Jesus está pregando. Sua mãe e seus irmãos foram buscá-lo, achando que ele tinha perdido o espírito. E aí, uma pessoa que está lá com ele, vem dizer, Jesus, sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, estavam chamando. E Jesus pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Já viram essa passagem? Então, por essa passagem bíblica, vocês conseguem saber quais são os tipos de famílias que existem? Exatamente. Quando Jesus fala assim, ele está dizendo justamente isso. É a família que realmente podemos dizer que tem a ligação, aquela ligação fraterna, aquela ligação que não se rompe
mesmo que passe encarnações após encarnações, são as famílias espirituais. Então, são aquelas pessoas que nós, muitas vezes, está ali naquela família. Ela nasce naquela família, porque escolheu estar naquela família. Mas também são aqueles amigos, são aquelas pessoas que estão ali, que quando nós olhamos para ela, nós já entendemos tudo. Pelo olhar, ela já nos conhece, nós já a conhecemos. A gente só pode ter vivido de vida passada. Muitas vezes tem exemplo, né, tipo assim, eu não me dou bem com a minha irmã, mas me dou super bem com uma amiga. Então, assim, explica isso também, né, Marcos? Exatamente. Então é forte, é uma ligação forte, realmente podemos chamar de família, porque passa o tempo que passar, encarnação após encarnações, sempre vamos estar encontrando essas pessoas. Uma vez como filho, uma vez como pai, uma vez como mãe, como amigo, como primo, como parente. De qualquer forma, eles sempre, esse amor, essa união, ela nunca se rompe. Já a família corporal, a biológica, ela é uma ligação tênue, onde existem muitas adversidades, existe muita antipatia. É verdade? Muitas vezes nós estamos ali, a mãe não entende o filho não entende a mãe, não entende o pai. E muitas vezes a mãe ensina, tem 5 filhos, ensina a mesma coisa para os 5. Mas um não faz aquilo que a mãe ensina. Mas como? Se a mãe ensinou do mesmo jeito. É verdade? Então, só entendendo, isso faz parte justamente do Pentateuco, da base espírita, é que nós podemos entender como essas coisas acontecem. Porque não há mistério na lei divina. Não há mistério. Isso é uma coisa que está ali. As vidas passadas, as reencarnações, explicam tudo isso. O porquê acontece essas coisas. Então, existe, como já foi dito, uma união diferenciada quando a família é espiritual, quando há aquela ligação. Então, existe dentro da família aquela afeição, aquele amor. A mãe fala, o filho entende, o pai fala, o filho entende. Existe aquela ligação que ele fala assim, meu Deus do céu, que coisa mais bonita, né? Se todas as famílias fossem assim. Mas também existem aquelas famílias onde existe uma antipatia, a distanciamento, a separação e outras coisas que nós vemos aí, né? O ódio às vezes acontece. O que é isso? São algozes, antagonistas de vidas passadas que chegam ali, porque existe, nós podemos escolher nossas provas, claro, mas existem reencarnações que elas são compulsórias, elas precisam acontecer. Deus permite que elas aconteçam para que esse antagonismo ele cesse. Essa antipatia, essa revolta, ela cesse. E muitas vezes, essa misericórdia de Deus faz com que esse ódio, esse antagonismo, essa revolta, porque às vezes a gente olha para uma pessoa, né, mesmo dentro de casa, mas olhamos para o nosso parente, meu Deus do céu, eu não aguento. Eu conheci uma pessoa que assim, né? Nós não podemos julgar, mas ela dizia, eu não aguento olhar para a cara do meu filho. Eu odeio ele. Odeio. Eu não gosto dele, eu quero ele longe de mim. Você já consegue imaginar uma mãe dizendo uma coisa dessa? Agora me diga, se a doutrina
doutrina dos Espíritos não explicasse isso para nós, o que nós poderíamos dizer? Ah, essa mulher está endemoniada. Só pode. E não é isso. São algozes de vidas passadas que se encontram dentro de uma família só. Você imagina, se eu fui inimiga, né? Se eu fui inimiga da minha mãe, eu estou na mesma família que ela. Nós quando reencarnamos, nosso passado apaga, entre aspas. Mas, em alguns momentos, que a pessoa fala, é a mesma fala que ela falava em outras vidas. E a gente lembra. E aquilo ali, ó, toca o coração da gente. Entende? Então, Deus permite que essas encarnações aconteçam numa família só, para que haja um perdão. Para que uma mãe que fez mal a alguém, e que esse alguém nasce como filho dela, para que esse amor que ela, né, transmite àquela pessoa, acalente o coração. Então ela vai crescendo com aquela raiva da mãe, mas a mãe é amorosa, a mãe faz tudo certo. Esse caso aqui não adianta essa encarnação. É necessário várias, né? Mas existem encarnações que dá certo. Né? Os costumes, o caráter familiar vai impregnando aquela pessoa. E como diz o provérbio popular, costume de casa vai atrás. Então, de tanto ver aquele amor, aquela alegria, né? aquela paz que aquela pessoa transmite, a pessoa não consegue ir à frente. E como diz, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então existem muitas categorias de espíritos justamente por isso. Para que haja a miscigenação, homogeneização, né? De atitudes. E aí, em vez de um só, vão se tornando pessoas que vão se unindo e vão trazendo aquela pessoa para o centro. Vão trazendo, mostrando para ela que o rancor, o ódio não vale a pena. Deus faz tudo tão perfeito, a lei divina é tão perfeita, que existe a miscigenação de povos. Né? Hoje eu nasci não sei que cor é essa, mas vou dizer, quando foge, né? Mas já fui negra, já fui amarela, já fui rica, já fui pobre. Então, a misericórdia divina ela é grandiosa. Não tem nem como comparar, nem tem palavras para dizer o amor de Deus por nós. É justamente aí, onde existe essa mistura, né? E que vai transformando as famílias, vai transformando tudo. Por mais que hoje pareça que tudo está errado, né? A gente ouve até falar muito de fim dos tempos, mas não é assim. Não é assim. Muitas pessoas estão realmente entendendo qual é a finalidade de tudo que está acontecendo, que acontece nesse planeta, onde Jesus é o governador espiritual. Pode ter certeza disso. Às vezes na dor é que a gente aprende, mas vamos aprender com certeza. Então, na questão 697 do Livro dos Espíritos, que é a parte da lei de reprodução, então Kardec pergunta assim: a indissolubilidade do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Então, ele responde assim a Kardec: é uma lei humana, somente, muito contrária à lei natural, que é a lei divina. Então, os homens podem mudar essas leis. Existem países onde é permitido que
que haja uma pessoa case com várias mulheres. No nosso país, você só pode casar com uma pessoa. Existe um país aí maravilhoso, onde uma mulher pode casar com vários homens. E ela é muito feliz, né? Estou brincando, viu? Então, a única coisa que é imutável é justamente essa lei divina. Tanto é que nós que temos raciocínio, nós que temos o livre-arbítrio, somos nós que infringimos a lei divina. Por que os animais não fazem isso? Porque a fauna e a flora continuam de uma forma só, desde a criação do mundo. Então é o nosso pensar, é o nosso raciocínio, é o nosso livre-arbítrio que faz com que nós muitas vezes escolhemos o caminho errado. Não é verdade? Então, voltando ao tema, voltando ao capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Vocês acham que Jesus estava falando sobre o casamento